E se a Bíblia que você conhece fosse apenas um recorte da história? Não uma mentira direta, mas uma narrativa cuidadosamente moldada para caber nos interesses de quem detinha o poder? Em 1947, um simples gesto, o arremesso de uma pedra, abriu uma fenda no silêncio do deserto da Judéia e deixou escapar segredos que estavam enterrados há mais de 2000 anos. Segredos que, por décadas, foram escondidos do público. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas documentos antigos. Eles revelam ideias, personagens e visões espirituais que nunca chegaram às páginas da Bíblia moderna. Mostram uma fé mais diversa, mais humana e, ao mesmo tempo, mais profunda. Uma fé que não pede obediência cega, mas convida à busca por um conhecimento transformador. Algo que, para alguns, sempre foi perigoso demais para ser ensinado. Neste vídeo, você vai entrar numa investigação que une arqueologia, política e espiritualidade. Vai conhecer os textos proibidos, entender por que alguns deles foram silenciados e descobrir como tudo isso pode mudar sua percepção sobre Jesus, sobre a fé e até sobre a sua própria vida. Mas atenção! Uma vez que você enxergar essa outra face da história, talvez nunca mais consiga acreditar da mesma forma. Numa manhã abafada no deserto da Judéia, um jovem pastor beduíno procurava uma de suas cabras que havia se afastado. Inquieto, ele lançou uma pedra dentro de uma caverna, apenas para ouvir um som inesperado: o estalar de um vaso se despedaçando. O que poderia parecer um simples acidente, na verdade, foi o primeiro eco de uma revelação capaz de atravessar milênios. Aquele som de barro quebrado não era apenas ruído, era o início de uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. E, sem que ele soubesse, estava abrindo a porta para uma história que muitos acreditavam estar trancada para sempre. Quando os arqueólogos chegaram, o cenário parecia saído de um filme antigo. Dezenas de jarros de barro, protegendo rolos frágeis e fragmentos de pergaminho. Ali estavam textos escritos em hebraico, aramaico e grego, cuidadosamente preservados por cerca de 2000 anos. Só isso já seria o suficiente para ganhar as manchetes mundiais. Afinal, eram os manuscritos bíblicos mais antigos já encontrados. O que antes era apenas tradição oral ou cópias tardias, agora tinha testemunhas silenciosas vindas diretamente da antiguidade. O mundo acadêmico ficou em alvoroço, mas ninguém imaginava o que ainda viria à tona. Entre os rolos, não estavam apenas os livros que conhecemos do Antigo Testamento. Havia hinos nunca antes ouvidos, regras minuciosas de uma comunidade misteriosa e textos apócrifos que pintavam um quadro muito mais amplo e complexo do que a narrativa oficial. Era como encontrar capítulos secretos arrancados de um livro sagrado. Essa foi a primeira rachadura visível na ideia de que havia apenas uma versão da história. E, por essa fissura, uma luz incômoda começava a atravessar. Uma luz que ainda iria expor muito mais do que se esperava. Na época de Jesus, a Palestina não era um território silencioso e uniforme em termos espirituais. Pelo contrário, era um verdadeiro caldeirão fervente de ideias, onde crenças, costumes e interpretações das Escrituras borbulhavam lado a lado. Havia fariseus, com sua rigorosa observância da lei. Saduceus, ligados ao templo e mais céticos quanto a certas tradições. E nas sombras, grupos místicos que buscavam um contato mais puro com o divino. O ambiente era tão intenso que cada esquina podia ser palco de debates acalorados sobre a vontade de Deus e o destino do povo. E, nesse cenário, algo muito particular acontecia nas margens do deserto. Os essênios, uma comunidade quase secreta, viviam afastados das grandes cidades, preservando rituais e costumes que os diferenciavam de todos os outros. Para eles, a pureza não era apenas um ideal, mas um modo de vida. Tudo, desde o que comiam até a forma como rezavam, seguia regras estritas.
Eles esperavam não um, mas dois Messias, um líder espiritual que guiaria pela fé e um líder real que traria justiça ao povo. Viviam em fraternidade, compartilhando bens, trabalho e orações, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Era uma vida de disciplina, silêncio e, ao mesmo tempo, de intensa expectativa pelo que estava por vir. Essa diversidade mostra que a mensagem de Jesus nasceu num terreno onde várias correntes disputavam espaço e influência. O cristianismo primitivo não surgiu num vazio, mas em meio a um mosaico vivo de interpretações sobre o sagrado. E entender isso é como colocar uma nova lente sobre toda a narrativa que conhecemos. De repente, percebemos que havia mais vozes no coro, mais atores no palco, e alguns deles guardavam segredos que só seriam revelados séculos depois. Segredos que, uma vez descobertos, poderiam mudar a forma como vemos a fé e a própria história. Pouca gente se dá conta de que a Bíblia que conhecemos hoje não caiu pronta do céu, mas passou por um longo e complexo processo de seleção. Concílios da Igreja, compostos por líderes religiosos e figuras políticas, decidiram quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam rejeitados. Não foi um ato místico instantâneo, mas uma série de escolhas humanas, feitas em um contexto de disputas, interesses e estratégias. É desconfortável pensar assim, mas a palavra final que chegou até nós é fruto de um consenso cuidadosamente construído, e nem sempre isento de intenções ocultas. Uma boa forma de entender isso é imaginar uma playlist curada. A Igreja, como um DJ da história, selecionou apenas as faixas que se encaixavam no ritmo e na mensagem que queria transmitir. Algumas músicas, ou, nesse caso, livros, foram tocadas repetidas vezes até se tornarem hinos oficiais. Outras, embora belas e ricas, foram cortadas da lista por destoarem do tom desejado. Algumas foram consideradas heréticas, outras simplesmente inconvenientes para a estrutura de poder que se consolidava. Assim, uma parte significativa da melodia original se perdeu no silêncio. Entre essas vozes silenciadas estão textos como o Livro de Enoque, que descreve a rebelião dos anjos e oferece uma visão detalhada da origem do mal, e o Livro dos Jubileus, que reinterpreta a criação e a história de Israel de maneira única. Esses escritos não desapareceram por falta de relevância, mas porque apontavam para um entendimento mais amplo e, talvez, mais desconfortável da fé. Saber disso é como descobrir que a sua música favorita foi retirada da playlist, e se perguntar quantas outras pérolas ficaram escondidas. E essa pergunta nos leva inevitavelmente a um ponto ainda mais provocador. À medida que o cristianismo se consolidava, a mensagem central transmitida ao povo enfatizava a fé inquestionável e a obediência absoluta à autoridade da Igreja. Questionar não era visto como buscar entendimento, mas como sinal de rebeldia ou falta de devoção. Porém, muitos dos textos encontrados nos manuscritos do Mar Morto e em outros apócrifos falavam de algo diferente. A gnose, um conhecimento profundo e interior, que se revelava a quem ousasse buscar. Era como se houvesse duas correntes invisíveis, uma puxando para a confiança cega, outra convidando para a iluminação consciente. Imagine um mapa antigo que indica a localização de um tesouro, mas apenas para aqueles dispostos a decifrar seus símbolos e enigmas. É assim que esses textos descrevem a gnose, um saber que não se impõe, mas se revela àqueles que mergulham além da superfície. Essa sabedoria prometia libertar a alma das amarras da ignorância, conduzindo à verdadeira união com o divino. Na visão gnóstica, a fé sem conhecimento é como uma vela apagada. Ela existe, mas não ilumina. A fé é o primeiro passo. A compreensão profunda, o destino. Imagine um mapa antigo que indica a localização de um tesouro, mas apenas para aqueles dispostos a decifrar seus símbolos e enigmas. É assim que esses textos descrevem a gnose, um saber que não se impõe, mas se revela àqueles que mergulham além da superfície.
Essa sabedoria prometia libertar a alma das amarras da ignorância, conduzindo à verdadeira união com o divino. Na visão gnóstica, a fé sem conhecimento é como uma vela apagada. Ela existe, mas não ilumina. A fé é o primeiro passo. A compreensão profunda, o destino. Nos evangelhos gnósticos, como o Pistis Sophia, Jesus não é apenas o Salvador que sacrifica sua vida, mas um mestre que transmite segredos para libertar a centelha divina presa na matéria. Ele não oferece respostas prontas, mas chaves para abrir portas interiores. Essa visão apresenta um Cristo que convida à exploração, ao autoconhecimento e à transcendência consciente, algo muito distante da passividade exigida por séculos de tradição oficial. E compreender essa diferença é como abrir uma porta para uma sala que você nem sabia existir, mas onde cada objeto parece ter sido deixado lá especialmente para você encontrar. Durante décadas, boa parte dos manuscritos do Mar Morto permaneceu trancada a 7 chaves, acessível apenas a um pequeno círculo de estudiosos ligados à igreja e instituições acadêmicas conservadoras. Oficialmente, diziam que era para preservar e catalogar os textos com cuidado. Mas muitos críticos afirmam que havia um motivo mais estratégico: evitar que certos conteúdos questionassem a narrativa já consolidada. Afinal, abrir ao público textos que apresentavam outras interpretações de Jesus e da fé poderia abalar a autoridade que sustentava séculos de tradição. Um dos exemplos mais simbólicos dessa supressão é Maria Madalena. Na Bíblia que conhecemos, ela aparece como uma seguidora fiel, testemunha da crucificação e da ressurreição. Mas em textos apócrifos, como o Evangelho de Maria Madalena, sua figura ganha uma dimensão muito maior. Ali, ela é mostrada como uma discípula íntima de Jesus, alguém que compreendia sua gnose mais profundamente do que os próprios apóstolos. Esse retrato contrasta fortemente com a imagem simplificada, e por vezes distorcida, que chegou até nós. O apagamento da voz de Maria Madalena não é apenas a exclusão de um personagem importante, mas a supressão de uma forma diferente de espiritualidade, na qual o feminino ocupa um lugar de sabedoria e liderança. Sua ausência nas narrativas oficiais reflete o quanto a história sagrada foi moldada para caber em estruturas de poder específicas. E perceber isso é como encontrar uma peça-chave faltando num quebra-cabeça milenar, uma peça que, quando encaixada, muda completamente a imagem que pensávamos conhecer. Quando se pergunta quem mentiu, a resposta talvez não seja tão simples quanto apontar um culpado direto. A questão central está menos na invenção e mais na omissão. A Bíblia que conhecemos é uma versão cuidadosamente construída, mas não é a única. Os manuscritos do Mar Morto revelam que, na época de Jesus, o cenário espiritual era muito mais amplo, diverso e complexo do que aprendemos nos bancos da igreja ou nas aulas de catecismo. A mentira está em apresentar essa versão única como se fosse a totalidade da verdade. Esses pergaminhos antigos nos lembram de algo fundamental. A fé e a história não são opostas, mas caminham juntas quando buscamos a compreensão verdadeira. O cristianismo, como o conhecemos, é fruto de escolhas humanas, moldado por decisões e filtros aplicados ao longo dos séculos. Saber disso não deve ser encarado como um golpe na fé, mas como um convite para ampliar o olhar, para não nos contentarmos apenas com a superfície. Afinal, se a verdade é divina, ela não teme ser investigada. No fim das contas, a descoberta dos manuscritos não ameaça a espiritualidade de quem crê. Pelo contrário, ela abre portas para uma experiência mais rica e consciente. A escolha está nas mãos de cada um: seguir repetindo a versão oficial, ou ter a coragem de explorar as outras vozes que ecoam do passado. É como estar diante de um grande livro, e descobrir que até agora só tínhamos lido alguns capítulos. O resto, esperando pacientemente para ser aberto, pode transformar completamente a história que pensamos conhecer.
Agora que você conhece a outra face dessa história, me diga, quantos capítulos da sua própria vida você acha que ainda estão escondidos? Será que aquilo que você acredita sobre a sua fé, sua origem ou até sobre você mesmo é, na verdade, apenas a versão que te contaram? Ou você está pronto para buscar mais fundo, mesmo que isso signifique desconstruir velhas certezas? Compartilhe nos comentários. Qual foi o ponto deste vídeo que mais te fez refletir? Eu quero muito saber como essa descoberta ressoa dentro de você. E se quer continuar nessa jornada, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e não perca nenhum conteúdo que vai abrir ainda mais os seus olhos para verdades esquecidas. E, antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo no card agora. Pode ser que ele responda perguntas que este vídeo despertou, ou, quem sabe, te traga novas perguntas que vão te acompanhar por muito tempo.